Bom dia, queridos. Veremos agora algumas questões para darmos algumas dicas para vocês. Primeira questão. A equação x² menos 6x mais 8, que multiplica x² menos 2x menos 15 igual a zero, tem quatro soluções distintas. Se chamarmos a menor solução de k e a maior de w, maior solução de w, qual o valor de k que multiplica w? Primeira coisa, colegas, atenção e muito cuidado, que a primeira impressão nossa aí é de fazer o quê? É de a gente tentar multiplicar essas expressões. Mas se a gente fizer isso aí, o que vai acontecer? Olha só, se eu multiplicasse aqui o x² por x², depois multiplicar x² multiplicado por menos 2x, depois multiplicar x² por menos 15, e fizer isso depois com o 6x aqui, multiplicamos aqui, e depois pegasse o 8 também, multiplicasse isso aqui, isso aqui, isso aqui, ia ficar uma equação gigantesca. Não é que está errado não, isso está correto, mas fica uma equação gigantesca e o pior, uma equação do quarto grau. Por que quarto grau? Porque quando eu pego o x² aqui, ó, e multiplico pelo x² aqui, ficaria x². E para resolver a equação do quarto grau, isso aí vai ser visto só no terceiro ano, então no momento isso aí não é útil para a gente. Então atenção, isso aí não é que está errado, é que isso aí não vale a pena a gente fazer assim, beleza? O que a gente tem que ter cuidado então? Primeira coisa, ó, quando eu tenho duas coisas, essa primeira parte é como se fosse uma coisa, essa segunda parte outra coisa. E estiver multiplicando e for igual a zero, lembra que nós já falamos? Multiplicação de duas coisas que resultam em zero, ou a primeira é igual a zero, ou a segunda é igual a zero. Então faz uma conta pegando só a primeira parte e outra conta pegando apenas a segunda parte. Beleza, vamos apagar isso aqui para a gente começar então pegando essa primeira parte aqui, ó, a nossa primeira parte que é x² menos 6x mais 8, igualando somente esse pedaço a zero. É o que nós temos aqui. O que é isso? Equação de segundo grau completa. Como é que a gente faz? Usa a forma de Bhaskara. Lembrando que quem acompanha o x², que é 1 aqui, ó, esse 1 é o valor de A. De que A é esse? A da fórmula. Quem acompanha o x, a gente não pega nunca o x, quem acompanha o x é o nosso D. O nosso D vai ser menos 6. Perfeito. E essa parte que não tem x é o nosso C. O nosso C é igual a 8. Ok? Já sei quem é A, quem é B, quem é C. Para que isso, Alex? Para colocar na fórmula de Bhaskara. Vamos apagar então que o nosso A é 1, o nosso B é menos 6 e o nosso C é 8. Estou apagando. E vamos colocar na forma de Bhaskara. Essa aí é a forma de Bhaskara. Não confundir o delta. Delta aqui é apenas um pedaço da forma de Bhaskara. Aí vamos lá, como é que a forma do discriminante delta é b² menos 4ac. Então vamos colocar que o nosso delta aí é b² menos 4, que multiplica a e multiplica c. Substituindo o valor de a, que eu sei que é 1, tá ok? Colocar pequenininho aqui o valor de c, que eu sei que é 8, tá? O nosso d aqui, ó, que eu sei que no caso é menos 6. Então, substituímos isso aí na fórmula, tá? E faz com calma, com atenção, para não errar nada. Temos isso aqui, ó. Não esquecer que é bom colocar o parênteses aqui, ó, para a gente não errar nada, beleza? Botei então que menos 6² fica 36, e menos 4 vezes 1 vezes 8 fica 32. Botei isso aí, ó. Subtraindo, botei que o nosso delta é igual a 4. O que eu faço? Vou pegar o valor que eu encontrei para delta e vou substituir no lugar de delta. É claro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aí tudo e simplesmente substituir o nosso valor do delta na nossa questão. Olha só, onde eu tinha o delta, eu estou colocando o valor aqui, ó, que eu achei que era 4. No caso nosso, colegas, o nosso menos aqui, cuidado que é um erro comum, ó, o menos da forma você deixa ele quieto aqui, ó. E o menos do B, porque o B é menos 6. Você vai colocar o menos 6, lembrar que menos multiplicado por menos fica mais aqui, ó. Perfeito. O mais ou menos aqui, ó, é da fórmula, tá? Vou colocar hora mais, depois menos, coloco o valor do delta e substituir. Perfeito. Vamos apagar isso aqui para ficar mais fácil para a gente. De novo, hein? Menos com menos aqui fica mais 6. Raiz de 4 eu tenho 2, então fica mais ou menos 2. E 2 que multiplica 1 também fica 2. Temos isso aí.
que eu faço agora? Vou pegar primeiro o mais, tá? Quanto é que é 6 mais, ó, estou pegando primeiro o mais aqui, quanto é que é 6 mais 2? Dá 8. 8 por 2 vai dar 4. Vou ter então que uma solução, a tal da x', eu vou chamar de 4. Beleza? Vamos apagar isso aqui para colocar agora a outra solução. Como é que se encontra a outra solução? Vou pegar 6 menos agora. Quanto é que é 6 menos 2? 6 menos 2 fica 4. 4 por 2 fica 2. A outra solução, a tal da x2line, faltou um x aqui, ó, faltou mais um aqui, ó, x duas linhas é igual a 2. Amigos, o que nós temos aí? Dois valores possíveis, são duas soluções, mas a questão fala que nós vamos ter 4. Então, como é que encontra as outras duas? Você pega agora a segunda parte e vai igualá-la também a zero. Vamos lá? Vou pegar a segunda parte, igualar e mesma coisa. Quem é que é o nosso A? O nosso A é 1. Quem é que é o nosso B? O nosso B é menos 2, tá? Isso aqui é o nosso A. Isso aqui é o nosso B, e a parte que não tem variáveis é o nosso C, que vai ser menos 15. Alex, equação de segundo grau que tem que ser igual a zero. Como é que a gente resolve? Oxe, você usa a fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Para ir a fórmula de Bhaskara, procuramos o nosso delta aqui de novo. Como é que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir quem é o B, quem é o A, quem é o C, substituindo. Não esqueça do parêntese, tá? Quando tiver negativo aqui, o parêntese nunca é demais colocar. Ó, quando é negativo, o parêntese sempre ajuda, perfeito? A gente não erra nada. Então fica aqui, ó, o menos 2 elevado ao quadrado, aqui vai dar 4, positivo. Repare que menos multiplicado por menos fica mais. 4 vezes 1, 4 vezes 15 fica mais 60, vai dar 64, ok? Vamos colocar isso bonitinho aí agora para ficar organizadinho aqui, ó. Vai ter 4 mais 60, 64. Onde eu tinha o valor do delta, eu vou substituir pelo valor que eu encontrei, colocando aqui no lugar do delta. E colocando o valor do B, colocando o valor do A, substituindo cada coisa, teremos isto. Bom, 64 aqui tem raiz exata, que é quanto? Quem lembra? Quem lembra? É 8. O menos com menos fica mais, então fica 4, fica 2 mais ou menos 8 sobre 2. Vamos apagar também essa parte que está aqui no canto para não atrapalhar a gente. Temos essa solução agora. Aí a pergunta para vocês, em quanto é que é 2 somado com 8? Fica 10. 10 por 2 fica 5. Temos uma raiz que é x'. E a outra fica, quanto é que é 2 menos 8? Cuidado, hein? Eu estou pegando aqui, ó, 2 menos 8. 2 menos 8. Atenção que eu estou pegando menos aqui agora, ó. E 2 menos 8 fica menos 6. Menos 6. Dividido por 2 vai dar menos 3. Perfeito? Então a outra solução, a tal da x2lines, vai ser menos 3. Colegas, encontramos agora as 4 soluções distintas. A questão quer falar o seguinte, vou chamar a menor delas de K. Aí você vai procurar dessas soluções que é a menor. A menor é menos 3. A menor é menos 3. Eu vou chamar então a menor, essa aqui vai ser valor de K. E a questão mandou chamar a maior solução de W. A maior solução entre 2 e 4, a maior é 5. Essa aqui é a maior, que eu vou chamar de W. A questão pediu quanto é que é K multiplicado por W, está lá em cima. Substituindo o valor de K e de W, temos aí. Multiplicamos, temos que é menos 15 e acabou. A questão pediu quanto é que é K que multiplica W. Temos essa solução bonitinha que vai dar 15. Então lembrando e recapitulando, multiplicação de duas coisas que resulta em zero, tá, Alex? Se fosse outro valor aí, não pode, tem que ser zero. Você não multiplica, pega um pedaço igual a zero, outro pedaço igual a zero. Perfeito? Próxima dica minha tá essa aí, ó. Oh, coisa linda, hein? Na expressão P igual a 2 que multiplica A ao quadrado, que multiplica B ao quadrado, mais 2A ao quadrado BK, mais 2AWB ao quadrado, mais 2ABWK. Sabe-se que A mais B é 10, que B mais K é 3 e que A mais W é igual a 5. Qual o valor de P? Jesus abençoa. Não, colegas, primeira coisa, uma expressão grande, você tem, primeira coisa, grava, tentar colocar fator comum em evidência para simplificar. Porque se eu escrevo essa expressão gigantesca de forma fatorada, fica mais simples. Então, para simplificar, eu tenho que primeiro fatorar.
E quando eu tenho que fatorar, a primeira coisa é tentar colocar fator comum em evidência. Vou pegar nossa expressão P e vou colocar lá aí, ó. Ô, lindona. E agora, hein? De novo. Eu tenho que tentar simplificar e para isso eu tenho que fatorar. Fatorar é escrever com multiplicação. E a primeira coisa em fatorar é perguntar, tem algum fator comum em evidência? Tem. Tem o 2, tem o A, tem o B, mas para ficar mais visível eu vou desmembrar todo mundo. O que é desmembrar? Onde eu tinha A ao quadrado, eu vou colocar A que multiplica A. Onde eu tinha B ao quadrado, eu vou colocar B que multiplica B. Aqui também, aqui também. Então vamos, primeira coisa, para quem tem facilidade, nem é obrigatório isso não. Estou só tentando facilitar a vida sua, beleza? Vou desmembrar aí, ó, onde eu tinha o nosso A ao quadrado, tá aqui, ó. Virou o quê? Virou A que multiplica A. Onde eu tinha B ao quadrado, virou B que multiplica B. O nosso A ao quadrado fica A que multiplica A. O nosso B ao quadrado vira B que multiplica B e tá aí, ó. Aí você tem que colocar o fator comum em evidência. Como se faz isso? Veja em todas as partes se tem alguém que é comum. Em todas. Reparem vocês que o 2 é comum. Então vou circular o 2 aqui. O 2 é comum porque o 2 está em todos, ó. Também está aqui, também está aqui e também está aqui, ok? Eu tenho que olhar as partes comuns. Eu tenho que esse A é comum, esse A também é comum, o A também é comum, o A também é comum. Vou tentar ver o outro A. Será que esse A também é comum? Não, porque aqui não tem mais outro A. Ó. Nem aqui, ó, aqui não tem mais A, aqui também não tem mais outro A. Então o nosso A não é comum. Então, eu vou ter mais o que em comum? O nosso B. Resumindo, vou circular, tá? Todos, ó. Vou circular esse 2, esse A e esse B, que é comum. Vou circular o 2, o A, o B, que é comum. Temos aqui o 2, temos o A e o B, que é comum. E, finalmente, o 2, o A e o B. Isso é comum a todos. O que eu faço com o que é comum? Eu junto todo mundo e coloco lá fora em evidência. Escuta. Já coloca em evidência, ele separado e multiplica. Fica assim, ó, 2AB que multiplica. Vou colocar o nosso P e fica o que eu falei, 2AB que multiplica. Agora você abre ou parêntese ou colchete. Eu vou colocar colchete que fica melhor para a gente nessa questão. Aí, colegas, atenção. Se eu coloquei aqui ó, o 2AB em evidência, eu vou ter que riscar o 2, o A e o B. Vou riscar o 2, o A e o B, porque ele foi retirado de todo mundo. Então, estou riscando o 2, o A e o B. Eu vou olhar o que sobra. O que sobra aqui, ó, no caso nosso, é o A e o B. Então, vou colocar aqui dentro apenas a B. Tá aí, ó. O que sobrou na outra? Vai sobrar aqui o A e vai sobrar um K. Então, vou colocar aqui mais AK, porque tem um mais aqui, ó. Atenção, temos um mais aqui, ó. Então, fica mais AK. Beleza? Na outra parte ainda temos um mais aqui também, e sobrou um W e sobrou um B, então fica mais WB. Beleza? E no caso nosso, na outra vai sobrar mais WK, vou colocar aí também. Perfeito? Vamos apagar as observações para não ficar muito bagunçado. E vamos ver que agora, atenção, hein? Na parte aqui de dentro, eu vou tentar fatorar ainda. Por quê? Porque isso ainda é fatorável. Vamos lá? Colegas, olha só. Aqui nós temos um A, aqui temos um A, e aqui não tem A. Então, eu não posso colocar o A em tudo. Mas já vimos que quando temos 4 termos, eu posso fazer por partes, que eu chamo de agrupamento. Então, vou pegar os dois primeiros, apenas essa primeira parte aqui, ó, e depois pegar essa segunda parte. Nessa primeira parte aqui, nós temos esse A e temos esse A que é comum. Então, vou colocar os dois aqui fora, como se fosse uma única coisa, já colocando esse A que multiplica alguém, ok? Então, quando você vê que tem fator comum em evidência, você pega a coisa comum, coloca lá fora, já multiplicando, já pode até abrir o parênteses. Bom, resumindo, eu vou deixar o nosso P aqui e o nosso 2AB aqui quieto, tá? Não vai mudar nada. E esse A que é comum aqui, ó, já vou colocá-lo aqui já multiplicando. Perfeito? Já vou abrir o parênteses e vai sobrar quem aqui dentro? Vai sobrar, no caso, o nosso B somado com K. Se eu tirei esse A e esse A colocando aqui em evidência, os dois vieram para cá em evidência, vai sobrar um B e um K. Eu estou colocando aqui, ó. Mesma coisa aqui nessa segunda parte. Eu vou colocar o W que está aqui, que é comum. Vou colocar então esse mais W em evidência, tá aí, ó.
E quem é que sobrou quando eu tirei esse W aqui? Vou riscar aqui em evidência. Sobra B mais K, que está aí. Reparem vocês, colegas, que normalmente vai acontecer uma coisa igual, uma coisa comum. Até coloquei na mesma cor, esse nosso D mais K, ele é comum. Nosso D mais K é comum. Tá ok? O que é comum, você retira e coloca em evidência, já coloca multiplicando. Então, vou colocar o nosso P, o nosso 2AB, e vou pegar esses dois, ó, esse B mais K aqui e esse B mais K aqui, e já vou colocar lá fora, multiplicando, colocando em evidência. Vai sobrar. Finalmente está acabando o nosso A mais W. Eu vou colocar aqui dentro A mais W. Aí parou, parou, parou. E parem que com isso aí, com essa nossa última linha aí, eu tenho o valor de todo mundo. Quer ver? Ó? Aqui tem 2 que multiplica AB, só que a questão te deu a dica que A vezes B é 10. Então, vou substituir AB por 10. E para que aqui tem um tal de um B mais K, e na questão fala que B mais K, o valor é 3. Repare que na questão temos um A mais W, e a questão te dá que A mais W é 5. Então, aquelas dicas que nos foram dadas no início, a gente vai usar agora, tá? Então, não tinha como usar aquilo no começo, porque não tinha B mais K, não tinha A mais W. Agora nós temos, substituindo pelos valores, eu vou ter isso aqui, ó. 2 que multiplica 10, que multiplica 3, que multiplica 5, que é o valor de P, que dará 300. Perfeito? Gente, de novo, hein? Coloca fator comum em evidência primeiro e depois fator. Falou? Amigos, um abraço e até a próxima.